Boa tarde. Hoje nós estamos com a palavra no livro Epístola Universal do nosso querido e amado Tiago. Tiago era irmão de Jesus e o líder da igreja em Jerusalém. Porém, ele não se ateve a títulos, mas se apresentou humildemente em sua carta como servo de Deus. Naquela época, servo era alguém que havia sido adquirido e pertencia a um senhor. Diante disso, Tiago se considerava escravo de Deus e do Senhor Jesus. Ele escreveu a epístola endereçada às 12 tribos, isto é, aos judeus convertidos que viviam fora da Palestina por causa das perseguições. Por serem novos no Evangelho, era necessário encorajá-los e instruí-los para que soubessem como agir diante das situações e das provações. Eu separei dois textos sobre Tiago. O primeiro texto está no capítulo 2, que fala da acepção de pessoas. Tiago escreve assim no capítulo 2: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e nos fizeste juízos de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem, ela está no capítulo 3 e no versículo 13, que fala da sabedoria que vem do alto. Assim está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Ele pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria, mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação, e toda obra é perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? Então nós vamos conversar um pouco sobre Tiago, o irmão mais novo de Jesus, que ele fez praticamente o que Paulo fez aos irmãos da Galácia, na Turquia. Ele admoestou contra as perseguições
de crentes recém-convertidos. Porque o que acontece lá na Turquia, Paulo tinha formado um grupo de pessoas cristãs em que os judeus iam lá para instigá-los sobre a fé, sobre a questão da lei, sobre a questão da lei mosaica, sobre o Antigo Testamento, sobre aquilo que os judeus aprenderam com a lei. Aqui não. Aqui Tiago, ele era o mestre, o líder da igreja de Jerusalém. Dentro de Jerusalém se converteram judeus em cristãos devido ao testemunho de Jesus Cristo. E Tiago estava admoestando sobre como proceder agora na graça. Paulo também, como proceder agora na graça. Todo judeu estava acostumado à cultura da lei, ao guardar domingos e festas, toda aquela parte da lei. E agora como é que seria, né? Como é que seria essa mudança de paradigma, né? E Tiago estava... Primeira coisa que Tiago bateu na porta foi sobre a acepção de pessoas. Porque o judeu, ele contendia muito contra certos tipos de pessoas, até hoje, né? Ele não valorizava aqueles deficientes, aqueles que tinham problemas de saúde, como aquele paralítico, né? Ele não valorizava as pessoas que não estavam dentro do seu ciclo, que não eram conterrâneas deles, ou seja, que não eram hebreias, que não tinham nascido no berço judaico. O que Jesus fez? Jesus foi aos samaritanos, né? Jesus abriu, Jesus é a aliança, Jesus fez a ponte. Ele disse que agora a graça seria para todos, né? E Tiago bateu primeiramente nessa tecla. Ele falou assim: se uma pessoa se veste bem e tem uma condição boa, para na sua frente, e você trata ela com lisonja, você trata ela com elogios, você abraça a vida dela, você abraça a questão dela, o mesmo você tem que fazer com o pobre, o mesmo que você tem que fazer com aquele necessitado, porque a alma e o reino de Deus, assim como Jesus falou, é o que tem mais valor. Jesus disse que ele tinha vindo para os pobres e oprimidos, entendeu? Para você dar oportunidade e tratar os pobres da maneira, os pequeninos do Senhor, da maneira como eles mereciam. E o judeu não tinha esse costume. Jesus estendeu a mão para todos os tipos de pessoas. E a primeira mudança, a primeira transformação que Tiago colocou no judeu era isso. Porque o judeu, ele não sabia se ele ia ou se ele ficava. Ele não sabia se ele tinha que manter a herança dele hereditária, coisa de pai para filho, ou se agora ele tinha que abrir a sua vida para outras pessoas. Tá vendo como é que na cabeça de um judeu é difícil? Porque ao mesmo tempo eles são filhos de Abraão, eles são a descendência de Abraão, eles são os escolhidos, eles são a nação eleita por Deus. Mas Jesus veio para quebrar essa herança e falar que todos agora eram filhos, não só judeus, gregos, gentios, todos agora podem fazer parte, ter acesso ao coração do Pai, porque Jesus
chegou. Jesus veio para dar uma oportunidade para as outras pessoas. Jesus veio para fazer a aliança. E Tiago estava tendo um pouco de atenção, um pouco de carinho para tentar definir isso. Tu definir isso para um judeu é uma das coisas mais difíceis que existe. Porque ao mesmo tempo que ele quer abraçar outra pessoa, que ele quer abraçar pessoas de outros lugares, ele fica preso à sua herança hereditária. Ele fica preso. Sou filho de Davi e sou filho de Abraão. E quem nasce em Jesus Cristo, quem nasce no Evangelho, não tem mais a herança hereditária. A graça, ela é para todos.